Irmãos, vamos dar início ao nosso estudo nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade, da teoria à prática. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela vida de irmãos tão preciosos, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai, porque podemos sair de nossas casas, chegar em segurança a este local, preparado para culto ao Senhor, adoração ao Senhor e hoje aprendizado da Tua Palavra. Senhor, fala conosco, ajuda-nos, ó Pai, no entendimento daquilo que o Senhor requer de nós, que não fiquemos apenas na teoria, mas que saiamos aqui exortados na prática de viver, segundo a Tua vontade, para agradar o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Nós te exaltamos, Pai, porque só há um Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que controla todas as coisas e que está presente aqui. Abençoe nossos irmãos que estão enfermos. Lembramos do Henrique, pedimos que o Senhor o abençoe. Peço pela mãe da Kelly também. Abençoe a Liliane, a Márcia, outros irmãos que têm enfrentado dificuldade na sua saúde. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, hoje eu abandonei aquele púlpito maior, vou tentar me ajeitar aqui. Não sei se eu vou conseguir, né? São muitos os papéis aqui, não tem jeito. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5, versículo 7. 5, 7. E vamos ler juntos apenas o versículo 7. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler? Pois há três que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a Trindade. É um assunto que poderíamos debater por um longo período, e é um dos assuntos que deixa as pessoas confusas muitas vezes, né? Às vezes preocupadas, não é fácil o entendimento pela lógica humana, vamos dizer assim, querer provar por A mais B, ou então querer provar igual se uma conta difícil como 1 mais 1, e dizer que 1 é 3. Mas o que quer dizer isso? Bom, o que nós veremos, ou pretendemos ver nesta noite? Primeiro, a introdução e a Trindade na história. Um panorama rápido da história. Nós não vamos delongar aqui entre os concílios e as controvérsias ao longo da história, mas uma pincelada na história. Depois, nós vamos falar da Trindade na Bíblia, ver alguns textos, e eu preciso muito da ajuda dos irmãos. Eu não transcrevi os textos e eu quero ouvi-los. E a Trindade na teologia, os aspectos teológicos da Trindade. E depois, a Trindade na prática, que é a nossa conclusão do estudo dessa noite. Muito bem. Irmãos, por que o estudo da Trindade? Por que é importante falar sobre a Trindade? Em primeiro lugar, é importante dizer que é importante estudar, porque, desculpa, importante, mas é de grande valia porque é a palavra de Deus. Porque Deus se revela assim. Porque Ele quer ser conhecido assim. Mas há algumas questões que nós devemos enfatizar nessa noite. A primeira delas é essa. É uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Tanto é que é uma das doutrinas que nos primeiros séculos, e houve grandes controvérsias no terceiro século, em torno da Trindade. Bom, já vale a pena mencionar que se você procurar de Gênesis a Apocalipse
onde aparece a palavra Trindade, aonde você vai encontrar? Em nenhum texto da Bíblia. Mas isso não implica dizer que não exista a Trindade e que ela não é ou não seja importante. Uma outra questão que nós devemos destacar é pouca consideração dos evangélicos. Ou poderíamos dizer que há o que chamamos de um pragmatismo da religião brasileira como base. Meramente as pessoas rejeitam aspectos difíceis da teologia. Isso é muito difícil, não vou mexer com isso não. O que é importante é o que eu sinto. O que é importante são as experiências. Não, esses aspectos que poderíamos chamar de teóricos, deixa de lado. É uma das doutrinas que tem pouca consideração no meio evangélico, e podemos pensar no cenário brasileiro que nós estamos inseridos, né? Porque não é porque os cristãos não acreditem na veracidade da doutrina da Trindade. É que, na verdade, eles chegam à conclusão de que ela não me serve para nada. Pelo menos na cabeça de alguns. Para que eu quero saber sobre doutrina da Trindade? O que isso vai mudar na minha vida? As pessoas muitas vezes pensam em torno disso. E o pior, tem alguns que até chegam ao ponto de dizer o seguinte: esse negócio de doutrina da Trindade veio do catolicismo. E de fato, é um termo católico, mas não católico do católico romano. É universal. O termo católico significa de extensão universal. Outro aspecto, porque é importante, porque há muita confusão no entendimento correto. Por um lado, ao desinteresse de estudar a doutrina da Trindade por ser uma doutrina densa e muitas vezes de aspectos difíceis de compreensão e por isso é rejeitada e deixada de lado. Por outro lado, há confusão no entendimento. Nós vamos mencionar isso daqui a pouco, mas eu quero já me adiantando aqui. Eu me recordo que quando demos aula aqui, falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, a obra e a pessoa do Espírito Santo, nós tivemos muita dificuldade numa das aulas para falar que o Espírito Santo era uma pessoa. Eu não sei se vocês lembram, quem estava na aula aqui, houve um debate aqui. Não posso aceitar porque a pessoa é carne, é aquilo que eu vejo, isso, aquilo outro. Então, há muita confusão no entendimento das pessoas da Trindade. Eu pretendo hoje dar uma esclarecida sobre isso. Uma outra questão é dificuldades com a prática no nosso serviço e relacionamento com Deus e com o próximo a partir da Trindade. Talvez a pergunta é: de que isso me vale? Saber sobre a Trindade. Eu gosto de coisas práticas, pastor. Esse negócio de saber muito, não. Eu só quero outras questões. Não, mas é de suma importância para a nossa vida cristã. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Bom, nós começamos então nessa introdução dizendo o seguinte: Deus tripessoa. Deus tripessoa. Tá estranho dizer isso, né? Deus tripessoa. Talvez alguém poderia falar tripessoas. Não, é uma única pessoa. E nós vamos falar um pouco disso. Primeiro, a doutrina da Trindade é a mais misteriosa da Bíblia. Eu coloquei com letra minúscula ali. É a mais misteriosa da Bíblia. Num certo sentido, meus irmãos, a doutrina da Trindade é de fato a mais misteriosa e também a mais difícil de todas as doutrinas da Bíblia. Não tem como não me adiantar em várias questões que eu devo mencionar por diversas vezes aqui, mas qualquer ação nossa de tentar criar uma imagem da Trindade é fracassada. Porque na lógica humana, nós não conseguimos conceber. São três, mas é uma só. Opa, peraí, não, são três. E o pior é que tem pessoas que pensam assim, não, é Deus o Pai, 1, 2, 3, são três pessoas. Não, é uma só. E nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Outra questão aqui, quando nós falamos da doutrina da Trindade, nós devemos entender que parte do Senhor Deus. Foi Ele que quis se revelar.
Nós já falamos sobre a revelação de Deus no primeiro estudo, falamos na semana passada sobre o conhecimento de Deus, o conhecendo a Deus, e nós voltamos a esse ponto. É Deus que quis se revelar a partir da Trindade. Então, você vai ver diversos textos da Bíblia que Deus se apresenta como Deus criador de todas as coisas, que Ele se apresenta como anjo do Senhor, que Ele se apresenta como redentor, que Ele se apresenta como o consolador que habita em nós. Mas é o mesmo Deus. Ainda pensando nessa característica pessoal, a Trindade é um elemento essencial para a nossa espiritualidade. Por quê? A resposta está de forma simples. Irmãos, porque Deus quis se revelar, Ele quer se relacionar. Não é revelar simplesmente para inchaço de conhecimento teórico. É se revelar para relacionamento. Então é essencial a Trindade, conhecer a Trindade e buscar conhecer cada vez mais é essencial para o nosso relacionamento, para a nossa espiritualidade. Porque senão eu não consigo entender a obra do Espírito Santo na minha vida, como nós estudamos delongadamente na escola dominical. Eu não consigo entender o que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu não consigo entender quem é o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas. É essencial. E aí, há ainda só uma outra questão, que é a nossa dificuldade em ver Deus como uma pessoa. Eu mencionei agora há pouco nisso. Né? Tivemos grande controvérsia aqui, que quase fizemos um novo concílio na Igreja Presbiteriana de Jaboticabal para dizer se o Espírito Santo era ou não uma pessoa. Eu lembro na escola dominical, não, mas é uma energia, não, como pode? Eu não consigo ver, me relacionar. Ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Em termos de personalidade, já esgotamos, falamos tanto acerca disso. Mas nós temos dificuldade, sim. Porque na nossa mente, nós entendemos pessoa, só tem um. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Porque ele andou, ele falou, ele chorou, ele se relacionou. Agora pensar no Espírito Santo, o Espírito Santo, eu não consigo, é um vento, é uma energia, não sei. E Deus, então, a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, ninguém vai ver a Deus. Não pode pensar como uma pessoa. Nós temos dificuldade, às vezes, de aceitar isso. Por isso, voltamos ao primeiro ponto ali. A doutrina da Trindade é uma das mais misteriosas da Bíblia. Geralmente, na classe de catecúmenos, nós usamos essa expressão que é logo no início. A doutrina da Trindade é um mistério da cristandade ou da igreja cristã que nós aceitamos pela fé. Não é matéria de discussão para querer provar por A mais B que existe a Trindade. Apesar de ter evidências, nós vamos ver sobre isso. Mas eu aceito pela fé. Muito bem. Tem um teólogo muito conhecido, chamado Lloyd Jones, ou Lloyd Jones, ele diz o seguinte: a doutrina da Trindade, ela é, em certo sentido, a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas, a coisa mais espantosa e estonteante que aprove a Deus revelar-nos sobre si mesmo. É Deus falando dele para nós. Então, se você quer conhecer a Deus, como falamos na semana passada, você precisa conhecer a Trindade, porque é assim que Deus se revela. Um outro teólogo, Bavinck, ele diz o seguinte: o artigo sobre a Santa Trindade é o coração e o núcleo da nossa confissão, a marca registrada de nossa religião e o prazer e o conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Essa confissão foi a âncora na guerra de tendências através dos séculos. E aí eu destaquei no texto ali, a confissão da Santa Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à custódia da igreja cristã. Está a custódia da igreja cristã. É uma pérola preciosa. Conhecer é ter algo de grande valor para nós. Eu estou falando tudo isso, meus irmãos, para mostrar aos irmãos que nós devemos estudar cada dia mais sobre a Trindade, sobre as pessoas da Trindade, entendendo
como Deus se relaciona conosco. Tudo bem até aí? Nossa introdução? Então vamos partir para a Trindade na história. Meus irmãos, no início do cristianismo, a Trindade foi motivo de grandes controvérsias. O que para nós parece, de certa maneira, e eu digo de certa maneira porque não é tão fácil aceitar, no início do cristianismo, a Trindade foi tema de debates, de grandes controvérsias. Nós temos alguns fatos históricos que podem ser destacados. Primeiro, o concílio de Niceia, 325. É interessante que este concílio ele foi convocado pelo imperador Constantino por causa do arianismo. E aí, no concílio de Niceia 325, as principais controvérsias trinitarianas, elas foram influenciadas por três grandes movimentos que podemos até chamá-los de movimentos filosóficos, religiosos, mas de cunho filosófico ou de pensamento, né? O judaísmo, o gnosticismo e o platonismo. E aí, dentro do judaísmo, a ênfase sempre foi no monoteísmo. É o que nós herdamos. Qual é a ideia do monoteísmo? Só há um Deus. Então é difícil conceber essa ideia de três deuses. No gnosticismo, a ênfase era na sabedoria, né? No final ou no início do século I, né? Já no início do século I, no final da vida, ainda entre os apóstolos, o apóstolo Paulo fala contra o gnosticismo, Pedro ainda de forma embrionária, João já teve que lidar muito mais do que isso, mas o gnosticismo tinha a tendência de dizer que a carne é má. A carne é uma prisão do quê? Para a alma. Então eles falavam o seguinte: você faça com o seu corpo o que quiser. Por isso é difícil conceber Jesus, homem, 100% Deus, sendo homem, 100% Deus e 100% homem. É difícil conceber, porque dentro do gnosticismo a carne é má, não serve para nada. E eles tinham então essa tendência que via todas as coisas como emanações de Deus. E depois o platonismo, que traz o sentido, ele cria no logos, né, a mente influenciada por correntes filosóficas. Então, tudo isso deu origem a uma série de controvérsias, a uma série de disputas e questões em torno da Trindade. E aí eu coloco para você o seguinte: há necessidade de uma afirmação bíblica. Só que, falando dessas controvérsias, há dois movimentos que se destacam, pelo menos no terceiro século e início do quarto século, e eu destaco aqui. O primeiro deles é o monarquismo. Não sei se você já ouviu falar desse movimento. Esse movimento ele tinha como ideia o seguinte: eles tiveram a dificuldade de explicar o elemento divino na pessoa de Cristo. Então ele se dividia como modalista. A explicação dele era o seguinte: eles não criam na Trindade, um único Deus, em três pessoas, num único Deus. Eles criam que Deus desempenhava ao longo da história o quê? Papéis. Era como que fosse um teatro, um ator. Então, num dado momento da história, Deus foi o Deus criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele colocou uma máscara de pai. Depois, ao longo da história, que podemos chamar da plenitude dos tempos, Deus se fez homem. E depois, no final de tudo, o Espírito Santo. Talvez isso pareça, mas como eles podem crer nisso? Tem muito cristão, tem muito crente evangélico que crê assim, que Deus desempenhou papéis. Tome cuidado, porque isso vem de heresias dos primeiros séculos, pelo menos aqui no terceiro século. E aí, além de modalista, o monarquismo, ele também se divide como dinâmico. E qual é a ideia desse aspecto, né? Dinâmico. Ou seja, o monarquismo dinâmico negava a divindade essencial de Jesus. Veja, Maria concebeu no seu ventre quem? Jesus. Só que dentro dessa heresia, eles diziam o seguinte: não, Maria concebeu um homem qualquer, que nasceu, chamado Jesus, aceito, mas no dia do batismo dele,
ele passa a ser, sim, o que podemos chamar de receptáculo de Deus. Né? Ele chega ao ponto de dizer o seguinte, eles negavam a divindade essencial de Jesus, afirmando que Deus é essencialmente um, e Jesus havia recebido o que eles chamam de dinamis, ou ele recebeu poder no batismo. E quando esse poder saiu? Na morte dele. Eles explicavam dessa maneira, quando Jesus morreu, então o poder foi embora. Era um homem comum. Irmãos, uma outra heresia mais conhecida, e essa foi bem debatida, é o arianismo. Né? Quem é o seu fundador? Ário, nascido em 250 a 336. Ário era um presbítero. Eu não dei ênfase nisso, mas era um presbítero da igreja de Alexandria. Se fosse um pastor, também ia dar problema. Era um pastor da igreja de Alexandria, um mestre. E Ário era essencialmente unitarista. Ele não cria na Trindade. Ele defendia o seguinte, somente Deus era eterno. Jesus era uma criatura intermediária gerada do nada por Deus antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus era né, fazendo algumas divisões aí. E desse modo, então, Deus o Pai nem sempre foi pai. O Vigílio nem sempre foi pai. Ele só foi pai no dia que teve os 3 filhos. Assim como qualquer um que é pai. Ele comparava Deus acerca disso. Então, Deus teve um filho num dado momento da história. E aí, a ideia de Ário é que antes de Jesus, Deus existia sozinho. O Filho não é eterno. E segundo Ário, a importância do Filho estava no fato de que ele foi o instrumento pelo qual Deus criou todas as coisas e mais nada. Aí você fala assim, peraí, isso nos nossos dias não existe. Existe. Os testemunhos de Jeová são unitaristas. Eles creem nisso. Jesus não é Deus. A Eva vivenciou isso por alguns anos, né, Eva? Então você percebe que algumas heresias dos primeiros séculos estão presentes nos nossos dias. Talvez com uma roupagem diferente. Tem um movimento, não sei se você já conheceu, e tome cuidado, viu? Às vezes a gente ouve músicas, acha tão... é uma banda tem um ministério de música e é uma igreja. Não é Vencedores por Cristo, não. Calma, irmãos. Vencedores... Voz da Verdade. Obrigado, Gessé. Voz da Verdade. Você já ouviu falar desse grupo? Eles são unitaristas. Tanto é que eles rebatizam dizendo o seguinte, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é válido. Somente em nome de Jesus que é válido. Então, presente. Ouvimos músicas, cantamos nas nossas igrejas e às vezes nem sabemos que estamos celebrando heresia pura dos primeiros séculos. Muito bem. E qual foi a resposta? Em 325, meus irmãos, nós temos aqui o concílio, ou dos primeiros concílios, o concílio de Niceia, e Deus levantou um homem que podemos chamar que era um incansável defensor da divindade de Cristo, ou da Trindade. E aí eu cito o que podemos chamar da conclusão dentro do concílio, Atanásio de Alexandria, dentro do credo de Atanásio, que diz assim, uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas um só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igual a glória coeterna, a majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. Contudo, não são 3 eternos, mas um único eterno. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, não há, desculpa estar em letra maiúscula aí, 3 deuses, porém um único Deus. Olha que confissão maravilhosa, que declaração maravilhosa. Por isso, irmãos, às vezes a gente acha história é um negócio tão cansativo, mas na verdade nós não podemos menosprezar a história, nós temos que resgatá-la. Isso é uma declaração da igreja que não pode ser esquecida.
Então veja, em 325, o concílio convocado pelo imperador Constantino por causa do arianismo diário ali, foi rejeitado, tendo sido então formulado essa declaração de fé. Nós cremos no único Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, seu Filho, gerado do Pai, unigênito, em substância, igual ao Pai e ao Espírito Santo, no único Deus. E aí, passado um pouquinho mais, em 381, um outro concílio, o de Constantinopla, deixa eu só, antes mesmo, eu fiz a citação, esse é um documento oficial do concílio de Niceia, eu sei que é um pouquinho extenso, mas me permita ler, né? Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas vieram a ser, coisas nos céus e coisas na terra, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e se encarnou, tornando-se homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e mortos, e no Espírito Santo. Mas quanto àqueles que dizem, tempo houve em que ele não existia, e antes de nascer ele não era, e que ele veio a existir do nada, ou que afirmam que o Filho de Deus procede de uma hipótese ou substância diferente, ou é criado ou está sujeito a alteração ou mudança, a esses, a Igreja Católica, que é o sentido de catolicidade universal, anatematiza ou considera como rejeitado, maldito. Essa é uma declaração. Sabe, irmãos, volto a dizer, não menospreze a história. Nós devemos gravar isso na mente. É nisso que eu creio. Depois, o Concílio de Constantinopla, também, agora em 381, né, ainda trabalhando as diferenças, e só uma questão, o Concílio de Niceia trabalhou muito a ênfase da questão da divindade de Cristo. O Concílio de Constantinopla trabalhou a ênfase da divindade do Espírito Santo. E um documento, então, afirmando e resumido é esse: nós cremos no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Meus irmãos, o que acontece? Nós temos que observar que a história tem muitos aspectos, muitas controvérsias que houveram, mas o que nós precisamos saber é que homens levantados por Deus ao longo da história combateram isso, como Atanásio e outros homens que foram usados pelo Senhor para falar sobre a Trindade. Só que nosso apoio não está apenas na história. Nós não somos meramente historiadores, nós somos cristãos bíblicos. Então, se nós queremos falar sobre a Trindade, nós devemos olhar, sim, à luz da história, mas principalmente à luz do quê? Da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, queridos, olha só, as evidências estão na Palavra. E é sobre isso que nós devemos olhar, à luz do que a Escritura preceitua. A igreja deve reconhecer e defender a Trindade, exatamente para poder conciliar os elementos bíblicos. Sabe por quê? Se eu menosprezar a Trindade, eu estou menosprezando a obra do Deus o Pai, menosprezando a obra do Deus o Filho e menosprezando a obra do Espírito Santo. Fica difícil, se eu não creio na Trindade, dizer que Deus está aqui presente. Ou não, você acha que não? Fica difícil. Por que o pastor, por exemplo, no momento da ceia, ele diz que Jesus está presente? Porque está ali o pão e o suco. Não. O pão e o cálice contendo o suco de uva, eles não vão sofrer alteração, consubstanciação ou transubstanciação. Você vai comer
Eu não vou falar para ninguém, tá bom? Mas é pão puma. Algumas vezes nem é um puma. Ele não vai sofrer alteração. O suco, às vezes é Del Valle. Quando eles estão bem animados, é Del Valle. Ele não vai sofrer alteração. Então, por que afirmar que Jesus está presente? Porque o Espírito Santo está presente em nós. Então Jesus está presente. Vamos lá, irmãos, vamos caminhar um pouquinho. Olha só, se nós queremos, deixa eu só colocar aqui, se nós queremos falar da Trindade, nós devemos olhar à luz de duas evidências. Primeiro, no Antigo Testamento, segundo, no Novo Testamento. Há uma máxima que sempre falamos o seguinte: o Antigo Testamento lança luz sobre o Novo Testamento. Né? Em alguns momentos nós falamos assim. Os textos do Antigo Testamento jogam a luz sobre o Novo Testamento. Mas o contrário se faz verdade. O Novo Testamento também lança luz. E nós podemos encontrar indícios do Novo e no Antigo Testamento. E nós vamos fazer esse exercício nessa noite. Por isso que agora eu preciso muito da ajuda de vocês, porque provavelmente eu não vou terminar esse estudo hoje, mas eu quero gastar esse tempo que nós temos na Bíblia. Tá bom? Então, se recompõe aí no seu banco, abra sua Bíblia, que nós vamos ter vários textos aí. Vamos lá. Antigo Testamento. A Trindade no Antigo Testamento. Irmãos, primeira questão acerca de, para nós encerrarmos o assunto. Quantos deuses existe? Né? Um único Deus. Ou seja, uma coisa fica absolutamente clara. A evidência no Antigo Testamento não deixa dúvida da unicidade de Deus. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, perdão, verso 4, nós temos o que chamamos do Shema. Ouve, Israel. O que Israel deveria ouvir? Ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só há um Deus. Depois, Isaías diz assim, porque Isaías 45, verso 18, eu estou lendo aqui, mas tem outros textos, eu vou dar a oportunidade para... Como que o Ivan usa a expressão? Vou dar o privilégio de vocês poderem ler um texto bíblico, né? Isaías 45, 18 diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra e que fez e estabeleceu, e que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Ele diz assim, eu sou o Senhor e não há outro. Peraí, pastor, mas não são três? Não, é um único Deus. Único Deus. Então o que nós vemos aqui? Várias questões que o Antigo Testamento, o Novo Testamento lançando luz no Antigo Testamento, fica claro para nós a Trindade. Em primeiro lugar, no nome de Deus. Mencionei, né, Deuteronômio 6, 4, o nome de Deus. Gênesis 1:1. Eu sei que você sabe de qual, mas finge. Abre a Bíblia e leia, por favor. O primeiro versículo da Bíblia você tem que saber. Disse Jesus. Não, Jesus não disse. Disse Jesus, verdade. Ele está presente, né? Mas não é esse o texto. Vamos lá. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus o Pai, o Criador de todas as coisas. O título traduzido aqui como Deus é Elohim ou Elohim. E é interessante, queridos, porque aqui em Gênesis 1:1, o nome mais comum aplicado à divindade do Antigo Testamento é Deus, o Criador, o Pai, ele está no plural. Há indicativos que podemos dizer que isso não quer dizer por si só que haja três pessoas olhando meramente pelo plural no nome de Deus aí, ou na palavra no texto original. Mas nós devemos olhar à luz do Novo Testamento. E eu gostaria que você olhasse duas cenas aí. Se em Gênesis 1:1 você tem assim, num princípio criou Deus os céus e a terra. Né? No princípio criou Deus. João, abra lá, João 1, verso 1 ao verso 3. Antes de você ler João 1, do 1 ao 3, alguém continue a leitura, apenas se puder, ela já leu o verso 1, lê para a gente até o verso 3, Gênesis 1, de 1 a 3, enquanto eu bebo uma água aqui.
Obrigado. Até o 3. É esse, né? João 1, de 1 até o 3. Opa, o que João está nos informando? Quem é o verbo? Deus. Mas ele tem um nome. De quem é esse verbo a que ele se refere? Jesus. E ele está dizendo o quê? No princípio ele estava onde? Com Deus. Aqui já quebra a questão ariana. Ele não foi gerado. Porque se você lê, e usando o texto que o Ivan leu, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradução da Testemunha de Jeová, desse texto, o que eles falam? Era um Deus. Era um Deus. Então ele tira de uma pessoa. Nós temos no início aqui, meus irmãos, nesse primeiro texto, uma referência à obra do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. Um outro texto, a gente tem que caminhar porque senão a gente não sai daqui. A comunicação de Deus. Esse é um texto clássico. As pessoas gostam muito de se referir a esse texto para falar da Trindade. Né? Gênesis 1, 26 está falando da sua história. O que diz lá? Meus irmãos, o que nós temos aqui nesse texto de Gênesis 1, 26 é a comunicação de Deus consigo mesmo. A questão que nós devemos perguntar nesse texto é com quem que Deus estava falando aqui? Porque na sua Bíblia está escrito assim, eu fiz o homem, a minha imagem, a minha... Não, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí a pergunta é, com quem que Deus estava conversando nesse momento? Será que Deus chamou um anjo e falou assim, vem aqui, Gabriel, você está vendo aí? Vou fazer esse cara aqui, olha como é que eu vou fazer. Façamos... Peraí, a Bíblia em nenhum momento fala que nós somos a imagem dos anjos. Nenhum momento da Bíblia ela fala isso. Há uma comunicação da parte do Senhor Deus consigo mesmo. Meus irmãos, outros textos nós podemos olhar acerca disso. Por exemplo, Isaías, capítulo 40, verso 13 a 14. A Bíblia deixa claro que Deus não toma conselho com anjos. Deus não foi perguntar para anjos se deveria fazer isso ou aquilo. De quem o Senhor tomou o conselho? Dele mesmo. Ele é suficiente. Então, a resposta mais plausível aqui, meus irmãos, é que Deus falava consigo mesmo dentro do que chamamos da dinâmica da Trindade. Com Ele mesmo. E aí, só um texto no Novo Testamento que eu gostaria que você abrisse para nós lermos. João 14, 23. Se alguém puder ler. É a afirmação de Jesus. Olha só, meus irmãos. Jesus está afirmando o seguinte: se alguém me ama, se alguém me amar, guardará as minhas palavras. E ele diz assim: e meu Pai o amará. Aí a continuação do texto, o que diz? E viremos a ele e faremos nele morada. Ele não está dizendo, e aí o meu Pai vai fazer nele morada. Faremos. Aqui, queridos, o que nós temos é o mesmo nós dos textos do Antigo Testamento que pode ser visto no relacionamento de Jesus com o Pai. Ou seja, uma comunicação de Deus consigo mesmo. Outro texto. E esse aqui é muito interessante. Números, capítulo 6, verso 24 a 26. A bênção araônica.
você enxerga nesse texto aí? Antes da gente olhar para outros textos. Olha só. Você acha que foi mera coincidência ou simplesmente falar de qualquer maneira? Não seria melhor falar, o Senhor te abençoe? Mas o texto está dizendo 3 vezes aqui o quê? O Senhor. Então, eu poderia, sem ferir o texto e sem medo de, já viu uma expressão comum, sem medo de ser feliz, dizer o seguinte: o Senhor, Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, te abençoe e guarde. O Senhor Jesus Cristo faça resplandecer, o Redentor, faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor, o Espírito Santo, que habita em vós, sobre ti levante o rosto e te dê paz. Não vou fazer acréscimo ao texto bíblico. Eu só estou mostrando que há a presença do Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo na bênção do seu povo. E aí um texto que não tem como não lembrar no Novo Testamento, fazendo uma correlação, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, o que diz? Segunda Coríntios 13, 13. Depois eu vou conferir, mas é o 13, 13 que o Ivan leu. Talvez seja a 1 Coríntios que você viu, Nissinho. Segunda? Esses celulares, viu? Tô brincando, não, tô brincando. Olha só, a bênção apostólica, né, que é conhecida como a bênção apostólica. O Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe. Então nós vemos, meus irmãos, elementos claros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Outra questão aqui, alguém abra lá, Números 20, verso 16, que é o nome, ou melhor dizendo, o anjo do Senhor. E aqui nós temos uma boa referência no Antigo Testamento a respeito da Trindade que se encontra na pessoa do anjo do Senhor. O que acontece, meus irmãos? O caso é que algumas vezes o anjo é distinguido, deve ser distinguido dos demais anjos. Ou seja, anjo com letra maiúscula deve ser diferenciado de anjos minúsculos e é identificado como a própria pessoa do Senhor. Em outras ocasiões, ele é distinto, ele se apresenta como o Senhor, ou seja, é o que nos leva a pensar na pluralidade da personalidade. Se associa a figura do anjo do Senhor com a segunda pessoa da Trindade. Quem é a segunda pessoa da Trindade? Jesus. Então veja que Jesus não nasceu numa época distante. Ele já está presente. Voltando ao texto de João, no princípio lá, na criação de todas as coisas, ele já é Deus. Tem outros textos, só para a gente ganhar tempo, não vamos ler aqui, depois os irmãos vão ter acesso ao material. Falamos na semana passada do conhecimento de Deus, da revelação, temos falado, e falamos de um aspecto da teofania, e aí podemos chamar das aparições de Deus. Alguém leia lá Deuteronômio 34, verso 10. Deuteronômio 34, verso 10. Mas peraí, ninguém jamais viu a Deus? E o Senhor tratou com Moisés face a face? Face a face? E agora? São as aparições de Deus, irmãos. Sabe, o próprio João, ele afirma, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. João 1,18. João chamou Jesus do quê? Em João 1,1 nós lemos, de o Logos. O Logos. Então, queridos, o Logos pode ser traduzido como uma palavra, o verbo, e traz a ideia de fala e comunicação. Deus falou com Moisés. A palavra viva falou com Moisés. E aí, eu lembro do filme Êxodo, que saiu agora há pouco tempo,
né, no cinema, que Deus era uma criancinha. Você já viu isso? Às vezes, se você não assistiu o filme, não perde muito tempo, não. Vai para os mais antigos. Né? Esses novos não estão muito bons, não. Noé, por exemplo, e outros. Não é nada. Né? Deus apareceu como uma criança. Em outros momentos, ele aparece como uma mulher. Tem desenhos, filmes que eles colocam assim. Não. Se tem as aparições de Deus, qual é a figura humana de Deus? Qual é a figura humana de Deus? Não tenha medo de dizer não. Jesus. Jesus. Queridos, olha só. Tem outros textos. Jesus, que foi o revelador da pessoa divina no Antigo Testamento, por exemplo, Jesus disse que Abraão havia visto o seu dia, pois ele existia antes de Abraão. Vamos ver um texto no Novo Testamento? João 8, 56 a 58. Jesus se refere à ocasião, né, da destruição de Sodoma e Gomorra. João 8, 56 ao 58. João 8, regozijou-se. Isso aí. E eu sou, provavelmente na sua Bíblia está com letra maiúscula. É um indicativo do que eu sou o quê? Deus. Lembra que quando o Senhor aparece para Moisés, e Moisés fala assim, o que eu devo dizer ao povo? Que o eu sou o enviou. E Jesus se apresenta nesse momento não como um subproduto da divindade, ele se apresenta como Deus. Mas no texto em questão, se você olhar o versículo logo em seguida, eles queriam apedrejar Jesus por essa afirmação. Lembra do judaísmo, né? Aquela questão, opa, isso é blasfêmia. Como ele fala que ele é Deus? Mas voltando para o texto, ele mostra, queridos, que Jesus se apresenta, ou seja, antes mesmo de Abraão me conhecer, vamos dizer, antes mesmo de vocês me conhecerem, eu conheci Abraão lá atrás. Eu falei com ele. Irmãos, quem Abraão viu? Senão o próprio Jesus, antes da sua encarnação. Tem outros textos, né? Por exemplo, João 12, 37 a 41, eu vou ler só para ganhar tempo. Ele diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Sobre esse texto, qual que Isaías está se referindo? Lembra lá Isaías capítulo 6? Lembra o texto de Isaías capítulo 6? Ele diz assim, eu vi o Senhor. Não é isso? Mas quem que ele viu? Jesus. Mas ele não vê, veja que o texto fala no ano da morte do rei Uzias, lá no capítulo 6, de 1 a 5. Eu vi o Senhor, ele estava sentado no trono e a sua glória enchia o templo. E aí ele chega ao ponto, Isaías diz assim, ai de mim, porque eu sou um pecador. E se você não ficar satisfeito, vai para Apocalipse, nos primeiros capítulos. João viu quem? No trono? Jesus. Então veja, meus irmãos, que a Trindade está presente no Antigo e lançado luz pelo Novo Testamento, sendo lançado luz pelo Novo Testamento. Bom, vamos lá, dedicar esses últimos minutos aqui agora no Novo Testamento. Se nós falamos da aparição de Jesus, da Trindade no Antigo Testamento, tem outros textos, tá bom? Por exemplo, dentro mesmo do livro do profeta Isaías, ele fala do Espírito Santo, espírito de conhecimento, de sabedoria, que há de guiar o caminho. Eu estou tentando lembrar, eu acredito que é o capítulo 11 de Isaías. Depois alguém pode confirmar para mim. Agora, no Novo Testamento,
nós temos exemplos claros também. Isso podemos dizer que no Novo Testamento é mais decisivo na sua ênfase trinitária. No Novo Testamento isso fica mais evidente pelos apóstolos, pelo próprio Jesus, por vários textos. Então, rapidamente, eu quero mostrar alguns desses textos. O primeiro é o clássico, no batismo de Jesus. Alguém leia lá Mateus 3, 16 e 17. Observe no texto. O texto aqui são mencionados 3 personagens. Nesse quadro, coloque um quadro aqui sem criar figuras, tá bom? Mas tente imaginar as 3 pessoas nessa cena. Está se referindo a quem? Veja, no batismo de Jesus, sendo batizado, o texto fala que o Espírito Santo está descendo sobre ele como pomba, não quer dizer que é uma pomba. A gente tem que tomar cuidado com essas analogias. E eu vou abrir um parênteses aqui. Lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, o que fala lá no texto? Na descida do Espírito Santo. Que desceu sobre ele como línguas de fogo. Qual é a imagem que você tem na mente? Eu tinha a imagem de uma língua caindo assim, de fogo. Mas é como línguas de fogo. A gente tem que tomar muito cuidado de não menosprezar as palavras, em termos de comparação. O texto está dizendo que viu Jesus sendo batizado, e aí continua dizendo que viu descer sobre ele, está descendo sobre ele o Espírito Santo como uma pomba. Porque às vezes você vai ficar... Tem gente que idolatra as pombas. É o Espírito Santo. Não, cuidado. Por isso até eu vejo algumas pessoas criticarem a igreja presbiteriana porque tirou a pomba da sassa. Né? E mal a gente sabe que há motivos para isso. Para que não criemos a ideia de que o Espírito Santo é uma pomba. Não é. É uma pessoa. É Deus. E aí, no mesmo texto fala que houve uma voz. E a voz dizia o quê? Este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Numa mesma cena, nós temos aí a presença da Trindade, ou seja, o Pai falando dos céus de forma inconfundível, o Espírito Santo descendo sobre Cristo e Cristo sendo batizado. É inconfundível aqui, simultaneamente as 3 pessoas da Trindade. Outra questão é a fórmula batismal. E esse texto não precisamos abrir, eu acredito que os irmãos sabem de cor. Nós lemos domingo passado, Mateus 28, 19, o que diz? Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome de Jesus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão é, quem disse? Quem disse? Deus. Mas através de quem? Jesus Cristo. Você precisa de um maior para falar da Trindade? Outra ainda, a bênção apostólica já foi lida, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na obra da salvação, meus irmãos, um texto que é muito interessante, vamos ler lá. 1 João, capítulo 1, 1 e 2. 1 Pedro, o que João está fazendo ali? Sai daí, João. É 1 Pedro 1, 1 e 2. Vamos lá. O que diz o texto? Alguém leia para nós. Um de cada vez, por favor, que isso não... Observaram aí? No único verso, Deus, o Criador, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Se você quiser um outro texto, Judas, o único capítulo, né? Verso 20 e 22. O que diz lá? Judas fica bem depois de Joel, próximo de Apocalipse. Vizinho.
Judas 20 e 22. 20a 22. O 20 a 22. Peraí, então, eu acho que eu estou lendo errado. Do 20 ao 22, meus irmãos. Judas. Olha só, meus irmãos, as evidências estão aí. Como negar a Trindade? Se a própria palavra usada por homens. Peraí, João fala que esses homens que escreveram aqui são homens santos, inspirados por Deus. Então quem que está falando? Deus. Então perceba que lá no início, quando nós falamos agora há pouco que Deus quer ser conhecido, não é um mistério que... lembra na semana passada que nós falamos disso? As coisas encobertas somente pertencem a Deus. Trindade não é um negócio para a gente conhecer. Não, a Bíblia está mostrando. Conheça Deus o Pai, conheça o Filho e conheça o Espírito Santo e o adore como ele deve ser adorado. E na capacitação da igreja, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes capacitando a igreja. 1 Coríntios 12, verso 4 a 6. Alguém leia, por favor. Um outro irmão, só para eu ler mais um texto, Efésios 4, de 4 a 6. Então, 1 Coríntios 12, 4 a 6 e Efésios 4, de 4 a 6 também. Esse foi 1 Coríntios. Efésios 4, de 4 a 6. Meus irmãos, nós temos a ênfase da capacitação da igreja, da presença da Trindade, ou seja, tanto nas passagens de 1 Coríntios, capítulo 12, Efésios, tratam da maneira como Deus capacita a sua igreja para unidade. Não é algo separado. Ou seja, a tarefa da igreja é desenvolver no mundo. As três pessoas da Trindade são mencionadas como sendo a base da igreja pela qual ela sobrevive. Pela qual ela sobrevive. E a maneira como ela age no mundo. Jesus, o texto lá, a menção da Trindade também é feita em João, capítulo 14, verso 16, a menção da Trindade, nesse caso o Espírito Santo que vem por meio do pedido do Filho para substituir o Pai, substituir o próprio Filho por meio da igreja. O pedido do Filho ao Pai, enviando o Espírito Santo para a igreja para capacitá-la. Pai, Filho e Espírito Santo capacitando a igreja. Por fim, irmãos, o ensino de Cristo. Veja, Jesus ensinou sobre Trindade. Ele não usou a palavra Trindade, nós já falamos sobre isso. Mas isso fica explícito para nós. Claro, alguém abra lá João 1, 30 e o 38 e depois eu vou confirmar só esse texto aqui. João 10, 17, eu não coloquei ali. João, versículo... é João 10, tá bom? Tá um ali, mas é João 10, 30 e 38. Deu tudo errado ali. Trinta e o 38. Então o que Jesus está ensinando? Eu e o Pai somos um. E as obras que ele faz eu também faço. Agora vamos ver um outro texto lá.
verso 17, você leu 30 e o 38. Lê o 17, Mário, por favor. Meus irmãos, há uma inter-relação aqui. Jesus está ensinando acerca disso. Ou seja, a comparação entre as palavras de Jesus nos leva a crer que a divindade é composta por mais de uma pessoa. Aqui já temos argumentos. Esse é certamente o argumento bíblico a favor da divindade. É a consciência do próprio Jesus. Ele sabia e demonstrou que era alguém diferente do Pai e ao mesmo tempo um com o Pai. Na semana que vem, nós vamos até falar um pouco mais sobre isso, dessa questão de cada um dentro do aspecto teológico da doutrina da Trindade. Mas só para a gente terminar com outro texto, em João 5,7, nós já lemos 1 João 5,7. Só para nós fecharmos o nosso estudo. Está até transcrito aqui, irmãos, desculpa. Mas vocês podem abrir. Em João 5,7, 1 João 5,7, o que nós lemos? Vamos ler juntos? Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E essa é a nossa afirmação da Trindade. É o que cremos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, pastor, mas ali está falando a palavra. O que João 1 diz? Que Jesus é o quê? O Verbo, o Logos, a palavra. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Semana que vem nós vamos retomar o nosso estudo falando da Trindade na teologia. A não sei que vocês queiram ficar até 10h30, 10h40. Não, né? Semana que vem nós vamos voltar aí com o tema então da Trindade. Mas logo de início, irmãos, nós já falamos e demos uma breve passeada aqui na Bíblia, falando da Trindade. Olha, hoje se você chegar em casa e alguém falar para você, olha, eu não acredito na Trindade, você vai falar assim, ai meu Deus, quais foram os textos bíblicos que o pastor falou? Você percebeu que eu não dei o estudo bíblico para vocês impresso. Por quê? Para vocês não colarem. Eu queria que vocês prestassem atenção no slide aqui. Também resumi bem o slide, porque eu coloco muito texto, às vezes embaralha tudo. Mas eu vou entregar, vou pedir para o diácono Mário nos ajudar entregando. Mas, de antemão, irmãos, não tema conhecer a Trindade, porque Deus quer que você conheça. E ele se revelou acerca disso. Deus está presente. Jesus está presente. Deixa eu só contar um caos, né? Enquanto o Mário entrega os estudos, lá em São Paulo, um adolescente, um jovem, me procurou uma vez, e isso repetiu em Monte Alto também. Lá em São Paulo foi bem interessante que ele falou assim, pastor, por que a gente, na época eu não era pastor, mas eu citei agora, Pedro, por que na época, por que a gente não faz um culto um dia para Deus o Pai? Aí um outro dia a gente pode fazer o culto ao Espírito Santo. E um outro dia um culto a Jesus Cristo. Na época eu pensei o seguinte, um adolescente, né, eles têm essas ideias. Um deles até um dia, eram 2, sempre andavam juntos, eles tinham essas ideias mirabolantes. Um deles chegou para mim e falou assim, pastor, por que a gente não ora pela conversão do diabo? Porque se o diabo converter, acaba o problema. Então tem essas perguntas, né? Em Monte Alto, aí eu pensava que era só coisa de adolescente, coisa de jovem, sabe como foi citado domingo? Não, é coisa de adultos também, né? Mais experientes. Uma senhora chegou e fez literalmente essa pergunta. Pastor, por que numa quarta-feira, numa quinta, a gente não faz o culto ao Espírito Santo? E aí eu fiz um link. Existem igrejas neopentecostais e pentecostais que fazem culto ao Espírito Santo. Não sei se vocês já ouviram isso. Culto a Jesus Cristo. Culto a Deus o Pai. Qual o grande erro disso? Separar. Sabe por quê? Todo culto é a Deus o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É por isso que nós oramos, irmãos, e não é à toa que o pastor, quando expõe a palavra, né, o texto bíblico, e diz assim, vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Não é uma energia, não é uma força que está lá longe, é Deus presente no culto, iluminando a mente.
Então Deus está presente na dinâmica da Trindade aqui. Tudo claro, então, para entender, nós não precisamos fazer o culto separado. O culto é a Deus, o Deus triuno. Né? Parece coisas que, mas isso não existe. Existe, irmãos. Nós temos que cada dia mais combater. Difícil. Eu acho que uma das coisas, dona Marilza, e é boa até a colocação, porque a gente fala assim, mas como é que uma criança vai entender isso? Eu às vezes até subestimo, pode ser que uma criança entenda mais do que um filósofo. Pela simplicidade. Eu entendo. Porque não, a mente não consegue, a gente tenta fazer analogias. Eu vou até mencionar daqui a pouco uma questão. O Adalto Lourenço usa uma figura muito interessante sobre o tempo para se referir à Trindade. Mas eu vou aguçar a curiosidade de vocês para a semana que vem, tá bom? Mas é difícil. Só que nós não podemos simplesmente falar assim, então não vamos ensinar. Pelo contrário, é algo que vai amadurecendo na cabeça e mostrando biblicamente isso. Se tem essa figura, né? E o pai não pode ser o filho. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar? Só quero mostrar para vocês que... Deixa eu tentar avançar aqui, peraí. Bom, só para enfatizar nossa dinâmica aí da semana, nós vamos ter o encontro da família, dia 15. Eu vou colocar no grupo, no WhatsApp. No domingo eu vou mostrar algumas fotos do local. Hoje eu e o presbítero Vigílio fomos lá para acertar os detalhes, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Se você quiser participar, procure a nossa irmã Penha que está aqui. Domingo ela já pegou os nomes, ou durante a semana ligue para a Dice, se você tiver na dúvida. O que eu tenho que trazer? Uma mistura, carne, lasanha de 4 andares assim, o que Deus colocar no seu coração de 4 andares. Você viu que eu estou jogando mensagem na sua cabeça, né? O que você quiser. E uma salada. E um refrigerante. Está no boletim, depois você pega ali. E, por favor, um lanche da tarde, um bolo, alguma coisa, um pão, para que a gente depois, no finalzinho, a gente compartilhe na hora de ir embora. Então, das 9 horas até as 5 horas, o local é próximo à escola, né, a Faculdade Moura Lacerda, bem próximo mesmo, vale a pena participarmos. Sábado nós vamos ter o culto dirigido pela UCP, União Crianças Presbiteriana, para toda a igreja. E eu coloquei a foto do pastor Paulo Serafim, missionário nosso lá em Guiné-Bissau. Ele estará conosco na escola bíblica, ministrando o estudo, a palavra, e no culto à noite também, ministrando a palavra. Ele e a sua esposa Maria, os filhos não estarão presentes. Tá bom? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta noite. Nós te agradecemos pelo que vimos até aqui sobre a Trindade. Senhor, há tanto a conhecer na Tua palavra e como ela é maravilhosa. Que tenhamos, ó Pai, o desejo como salmista de nos deleitar na Tua palavra. Que ela seja de fato saborosa para nós. Não um peso, mas que seja, ó Pai, algo que ansiamos conhecer cada vez mais o Senhor. Ó Deus, desperta esse desejo no coração daqueles que estão andando tão arraigado neste mundo, longe do conhecimento do Senhor. Abençoe aqueles que estão desanimados. Anima-os com a Tua palavra, porque é somente a Tua palavra que traz vida. E nos leva de volta para casa, nos protege, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.